Existe um motivo pelo qual você tem se sentido mais cansado, mais pressionado e mais confuso do que o normal, mesmo sem grandes mudanças aparentes na sua rotina. Nada disso é aleatório. O que está acontecendo é mais profundo, mais estratégico e mais silencioso do que você imagina. Hoje, você vai perceber que certos ataques espirituais não surgem quando o inimigo está forte, mas justamente quando ele está perdendo espaço. E quando você identifica isso, tudo muda. Este roteiro não é apenas para informar, mas para abrir seus olhos, alinhar sua mente e devolver clareza espiritual. Aqui, você não vai ouvir frases vazias nem promessas fáceis. A proposta é simples e direta, te ajudar a reconhecer os sinais claros de que o inimigo está agindo no desespero e, mais importante ainda, te mostrar como permanecer firme quando esses ataques aparecem. Porque resistir sem entender o campo de batalha é lutar às cegas. O problema é que muita gente sente os efeitos, mas não entende a causa. Relacionamentos esfriam, a fé oscila, a motivação some, a culpa aumenta e tudo parece acontecer ao mesmo tempo. A pergunta não é se existe um ataque espiritual acontecendo, mas por que ele se intensificou agora? E essa pergunta, se levada a sério, revela mais do que muitos imaginam. Existe um padrão. Sempre que alguém começa a amadurecer espiritualmente, sempre que decisões internas são alinhadas com propósito, algo tenta interromper esse processo. Não com barulho, mas com desgaste. Não com caos visível, mas com confusão interna. E é aí que muitos desistem sem perceber que estavam mais perto do avanço do que da queda. Fique atento a uma coisa enquanto avançamos. Nem todo ataque vem para te destruir imediatamente. Alguns vêm apenas para te cansar, te distrair e te fazer desacreditar de si mesmo. E reconhecer isso logo no início pode ser a diferença entre resistir ou se perder no meio do caminho. O primeiro sinal de que o inimigo está desesperado é quando a confusão mental começa a substituir a clareza espiritual. Você sabe o que é certo, mas começa a questionar tudo. Decisões simples parecem pesadas, pensamentos se repetem e a paz que antes era natural passa a parecer distante. Isso não é coincidência, é estratégia. A confusão não chega gritando, ela chega cansando. Ela distorce prioridades, exagera problemas pequenos e diminui verdades grandes. De repente, aquilo que te fortalecia parece irrelevante e aquilo que nunca teve poder começa a ocupar espaço demais. Esse tipo de ataque não visa te derrubar de uma vez, mas te fazer parar. Outro sinal claro é o enfraquecimento da disciplina espiritual. Não porque você decidiu abandonar, mas porque tudo começa a parecer pesado demais. O tempo que antes fluía, agora trava. A vontade some e junto com isso vem a culpa silenciosa, que só aprofunda o afastamento. O inimigo sabe que não precisa te afastar totalmente, basta te manter inconsistente. E quanto mais isso se prolonga, mais surge a sensação de que você está sozinho nessa luta. Mesmo cercado de pessoas, existe um isolamento interno difícil de explicar. É exatamente nesse ponto que muitos acham que o problema são eles, quando na verdade estão reagindo a uma pressão espiritual invisível, porém constante. Se em algum momento você já sentiu algo parecido, escreva nos comentários a frase: "Eu não estou sozinho nessa guerra". Essa simples declaração não é para o algoritmo. É para reforçar uma verdade que o ataque tenta apagar. Quando o inimigo percebe que não conseguiu te afastar completamente, ele muda de foco. O próximo ataque não é contra o que você faz, mas contra quem você acredita ser. De repente, pensamentos que antes não tinham força começam a ganhar espaço. Sensação de insuficiência, comparações constantes, lembranças de erros antigos que parecem mais vivas do que nunca. Esse tipo de ataque é perigoso porque não se apresenta como algo espiritual. Ele vem disfarçado de autocrítica, de realismo, de humildade falsa. Você começa a achar que está apenas sendo honesto consigo mesmo, quando na verdade está aceitando uma narrativa que enfraquece sua identidade.
E identidade fragilizada gera fé instável. O inimigo sabe que uma pessoa que não sabe quem é acaba aceitando qualquer coisa. Aceita menos do que merece, menos do que foi chamada para viver, menos do que Deus já declarou sobre ela. Por isso, esse ataque costuma ser persistente, repetitivo e silencioso, como um sussurro constante que tenta se tornar verdade. E quanto mais você acredita nessas mentiras, mais difícil se torna reconhecer sua própria autoridade espiritual. Você começa a se sentir pequeno demais para resistir, fraco demais para lutar, indigno demais para se levantar. Não porque isso seja real, mas porque foi repetido vezes suficientes para parecer real. Existe um detalhe importante aqui. Esse ataque costuma se intensificar justamente depois de decisões corretas. Quando você escolhe alinhar sua vida, cortar hábitos nocivos ou avançar espiritualmente, a identidade se torna alvo. Isso não é retrocesso, é sinal de que algo em você começou a incomodar. Outro ataque claro é a sobrecarga emocional, que parece não ter uma causa específica. Não é um grande problema isolado, mas uma soma de pequenas pressões que drenam sua energia aos poucos. Você acorda cansado, termina o dia esgotado e sente que nunca consegue realmente descansar por dentro. Esse ataque não precisa de grandes tragédias. Ele funciona acumulando tensão, preocupações excessivas, ansiedade antecipada e um senso constante de urgência. Tudo parece importante demais, tudo parece imediato demais. E nesse estado, pensar com clareza se torna difícil. A mente sobrecarregada começa a reagir em vez de discernir. Emoções assumem o controle. Decisões são tomadas no impulso e arrependimentos se tornam frequentes. O inimigo sabe que alguém emocionalmente exausto não consegue sustentar firmeza espiritual por muito tempo. Com o tempo, isso gera irritação, impaciência e até culpa por não conseguir ser forte o suficiente. E novamente, o ataque não diz abandone tudo. Ele diz só descansa um pouco, deixa para depois, agora não é o momento. E muitos acabam parando sem perceber quando pararam. Mas aqui está o ponto-chave. Essa pressão constante costuma surgir quando você está sustentando mais do que antes. Crescimento gera resistência. E se você sente esse peso, sem explicação clara, talvez não seja fraqueza, mas evidência de que você está avançando em território que antes não ocupava. Um dos ataques mais recorrentes, quando o inimigo está desesperado, é a distorção dos relacionamentos. Conversas simples passam a gerar conflitos desproporcionais. Intenções são mal interpretadas. Palavras ganham pesos que nunca tiveram antes, e pouco a pouco a unidade começa a se fragmentar. Esse ataque é estratégico porque relacionamentos saudáveis fortalecem, protegem e trazem equilíbrio. Por isso, o inimigo tenta criar ruídos onde antes havia conexão. Pequenas mágoas não resolvidas se acumulam, o orgulho cresce e o diálogo vai sendo substituído por silêncio ou acusações internas. O mais perigoso é que muitas vezes isso acontece entre pessoas que se amam. Família, amigos, parceiros, irmãos de fé. O ataque não vem para destruir tudo de uma vez, mas para desgastar. E quando o desgaste se instala, a disposição para lutar diminui. Com o tempo, surge a sensação de que ninguém entende você de verdade. E essa sensação abre espaço para isolamento emocional, mesmo quando ainda existe convivência física. Você está perto, mas distante, presente, mas fechado. E isso enfraquece por dentro. Aqui existe algo importante a observar. Quando o inimigo não consegue te derrubar sozinho, ele tenta te enfraquecer através de vínculos quebrados. Por isso, conflitos repetitivos e sem resolução clara podem ser menos sobre pessoas e mais sobre um ataque que tenta romper alianças que te sustentam. Outro ataque que revela desespero é o desânimo repentino e sem explicação lógica. Nada de grave aconteceu, mas a vontade some, o entusiasmo diminui. Aquilo que antes fazia sentido agora parece distante ou pesado. E você começa a se perguntar o que mudou.
Esse tipo de desânimo não vem acompanhado de respostas claras. Ele simplesmente se instala. E quanto mais você tenta se animar à força, mais frustrado fica. O inimigo sabe que não precisa tirar tudo de você, basta roubar sua motivação para continuar. O perigo aqui é confundir esse ataque com falta de propósito. Muitas pessoas acham que precisam mudar tudo quando, na verdade, só estão sob pressão espiritual. E decisões tomadas nesse estado costumam gerar arrependimento mais tarde. O desânimo também afeta a percepção do futuro. O amanhã parece incerto, distante ou sem brilho. Sonhos começam a parecer grandes demais, metas parecem irrelevantes e a esperança vai sendo reduzida ao mínimo necessário para apenas seguir funcionando. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Esse tipo de desânimo costuma surgir quando você está prestes a consolidar algo importante. É como se o ataque tentasse te fazer parar exatamente antes de um avanço maior. E reconhecer isso muda completamente a forma como você responde. Quando o inimigo percebe que novos ataques não estão funcionando, ele recorre a algo antigo. Hábitos que você já tinha vencido começam a reaparecer com força incomum. Pensamentos antigos retornam. Tentativas de recaída surgem de forma mais intensa do que antes. Não é retrocesso aleatório, é uma tentativa desesperada de te puxar para versões passadas de você. Esse ataque costuma vir acompanhado de frases internas como "nada mudou", "você sempre volta ao mesmo lugar" ou "é só questão de tempo". O objetivo não é apenas fazer você cair, mas te convencer de que a queda é inevitável. Porque quando alguém acredita nisso, para de resistir. O inimigo sabe que o passado carrega culpa, vergonha e memórias que enfraquecem. Por isso, ele tenta reativar essas áreas, não porque elas ainda tenham poder real, mas porque ele espera que você esqueça que já não é mais o mesmo. Ele trabalha com lembranças, não com a verdade atual. Muitos se sentem confusos nesse ponto, achando que algo está errado em seu processo espiritual. Mas a verdade é que quanto mais alguém avança, mais o passado tenta se impor como âncora. Não porque você regrediu, mas porque você avançou rápido demais para quem queria te manter parado. Esse ataque revela desespero porque é repetitivo e previsível. É o mesmo roteiro, as mesmas tentações, os mesmos argumentos. E quando você percebe isso, entende que não se trata de novidade, mas de uma última tentativa de te fazer olhar para trás quando tudo já estava apontando para frente. Outro ataque claro é a pressa exagerada. Tudo parece ter que ser resolvido agora. Decisões importantes não podem esperar. Reflexão parece perda de tempo. O inimigo cria um senso artificial de urgência porque sabe que decisões apressadas raramente são sábias. Esse ataque empurra você para escolhas sem discernimento. Ele faz parecer que esperar é fraqueza e que parar para pensar é sinal de medo. Aos poucos, você começa a agir mais pelo impulso do que pela convicção, e isso gera consequências que depois pesam. A pressa também rouba profundidade. Relacionamentos ficam superficiais, processos são interrompidos, aprendizados não se consolidam. Tudo vira movimento sem direção. Muito esforço, pouco fruto. E isso gera frustração, que alimenta outros ataques. Existe uma diferença grande entre agir com fé e agir com ansiedade. A fé sustenta, a ansiedade desgasta, e o inimigo aposta que você confunda uma coisa com a outra. Porque enquanto você corre sem clareza, ele ganha tempo. Se você sente que tudo precisa acontecer imediatamente e que qualquer pausa gera culpa, talvez esse não seja um chamado divino, mas um ataque disfarçado. Porque crescimento verdadeiro não exige pressa constante, exige firmeza e constância. Um ataque que confunde muita gente é a sensação de silêncio espiritual. Você ora, busca, tenta manter constância, mas parece que nada responde. Não há sinais claros, não há emoções intensas, não há aquela percepção de antes. E o inimigo se aproveita disso para plantar a ideia de abandono.
Esse silêncio não é ausência de Deus, mas pode ser ruído interno causado por pressão espiritual. O inimigo sabe que se conseguir te fazer interpretar o silêncio como rejeição, ele não precisa fazer mais nada. A dúvida começa a trabalhar sozinha dentro de você. Nesse estágio, muitos começam a mudar comportamentos não porque perderam a fé, mas porque estão cansados de não sentir nada. E é exatamente isso que o ataque busca, te fazer agir baseado em sensação, não em convicção. Quando a fé depende do sentir, ela se torna instável. O mais perigoso é que esse ataque costuma vir depois de períodos de crescimento intenso. Quando você avança rápido, aprende muito e se posiciona melhor, o silêncio surge como teste de maturidade. O inimigo tenta usar isso para te convencer de que o avanço acabou. Mas aqui existe algo que quase ninguém percebe. O silêncio muitas vezes precede movimentos profundos. E quem entende isso não recua, apenas ajusta a escuta. A pergunta não é por que está silencioso, mas o que está sendo fortalecido enquanto eu permaneço firme. O ataque mais revelador do desespero do inimigo é quando desistir começa a parecer descanso. A ideia de parar, se afastar ou diminuir o ritmo surge como algo atraente, quase lógico. Não parece rendição, parece autocuidado. E é aí que muitos se confundem. Esse ataque não diz abandone tudo, ele diz só se afasta um pouco. Ele promete alívio imediato, mas não mostra o custo a longo prazo. E quem cede percebe depois que o peso não foi embora, apenas mudou de lugar. A desistência disfarçada costuma vir acompanhada de justificativas internas bem estruturadas. Você começa a racionalizar o afastamento, a normalizar o esfriamento e a minimizar a importância da constância. Tudo parece muito razoável, até que o vazio se instala. Aqui entra um ponto crucial. Se o inimigo estivesse vencendo, ele não precisaria te convencer a desistir. O simples fato dessa ideia insistir revela que continuar tem mais impacto do que você imagina. E isso muda completamente a leitura do cansaço. Se esse conteúdo está fazendo sentido, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Esse simples gesto ajuda a mensagem a alcançar mais pessoas que também estão em batalha, mesmo sem saber. Depois de tantos ataques, existe um momento em que algo começa a se alinhar internamente. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você passou a enxergar com mais lucidez. A confusão perde força, o medo diminui e a percepção espiritual se torna mais refinada. Esse é um sinal claro de que os ataques não alcançaram o objetivo final. Nesse ponto, você começa a entender que muitas das pressões que sentiu não eram sinais de fracasso, mas de resistência. Aquilo que antes parecia peso, agora se revela como treinamento. E o que parecia atraso passa a fazer sentido como preparação. Essa clareza não vem de fora, vem de dentro. O inimigo teme esse estágio porque aqui a pessoa já não reage automaticamente. Ela discerne, já não acredita em qualquer pensamento, já não se move por qualquer emoção. Existe firmeza mesmo em meio a incertezas, e isso muda completamente o jogo espiritual. É nesse momento que muitas pessoas percebem o quanto subestimaram sua própria força espiritual. Não porque ela veio delas, mas porque foi sustentada apesar das pressões. E essa consciência gera maturidade, não arrogância, segurança, não euforia. Se você chegou até aqui, existe algo sendo consolidado. E entender isso é fundamental para não interpretar o processo como perda, mas como transição. Nem todo caos anuncia queda. Alguns anunciam mudança de nível. O maior erro seria achar que tudo isso aconteceu para te derrubar. Na verdade, muitos desses ataques surgem porque você permaneceu, porque não cedeu como antes, porque não desistiu quando seria mais fácil. Permanecer se torna por si só um ato de resistência poderosa. O inimigo se desespera quando percebe que não consegue mais te mover com as mesmas estratégias. Por isso, ele intensifica, repete, pressiona. Mas intensidade não significa vitória.
muitas vezes significa falta de opções, e isso muda completamente a leitura da luta. Permanecer não é ausência de dúvida, é decisão apesar dela. Não é ausência de cansaço, é escolha consciente de não abandonar o caminho. E cada vez que você permanece, algo dentro de você se fortalece, mesmo que você não perceba no momento. Talvez você não tenha respostas claras ainda. Talvez o cenário não tenha mudado visivelmente. Mas se você continua, isso já diz muito. Diz que algo maior está sendo construído além do que os olhos veem. E isso não acontece por acaso. A batalha invisível não termina quando tudo se resolve, mas quando você aprende a não se mover por ataques. E quando isso acontece, o desespero não está mais do seu lado. Ele muda de lugar. E isso, por si só, já é vitória.